Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Lucena, professor da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui hoje para a gente continuar nossa aula sobre o procedimento de licenciamento ambiental, quais são as suas etapas. Na aula parte 1, nós vimos algumas características e objetivos do processo de avaliação de impacto ambiental. E nesta aula de hoje, parte 2, nós iremos discutir o passo a passo, quais são os documentos de entrada e de saída que envolvem o processo de licenciamento ambiental. Então vamos lá. Bom, então vamos iniciar a nossa aula sobre processo de avaliação de impacto ambiental e seus objetivos, parte 2. Então vamos relembrar um pouco do que a gente viu na nossa aula sobre processo de avaliação de impacto ambiental, parte 1. A gente viu que, a depender da jurisdição, país, estado, município ou instituição, o processo de avaliação de impacto ambiental ele pode ser variável, né? E esse processo ele se divide em três principais fases. A etapa inicial de triagem, onde a gente vai definir se a proposta causa impactos ambientais significativos ou não. A segunda etapa, que é uma das mais importantes no processo também, né, que nós vamos discutir nessa videoaula de hoje, a análise detalhada. E a terceira etapa, que é a etapa pós-aprovação. Tá? Então, nossa aula de hoje, parte 2, ela vai se concentrar exatamente na análise detalhada do processo. Então vamos lá. As etapas do processo de avaliação de impacto ambiental. Então a gente viu que a primeira etapa é a apresentação da proposta, projeto, programa ou política. Né? Então você apresenta. Então eu quero licenciar, por exemplo, uma indústria, uma obra civil, uma obra de drenagem, alguma atividade que utilize recursos naturais. Né? E há essa necessidade de você fazer uma análise inicial. Tá? Então, neste caso, quais são os documentos de entrada no processo? Nós temos que dar entrada no processo com o memorial descritivo, por exemplo, do projeto e também a publicação em jornal anunciando a intenção de realizar a proposta. Tá? Então, há resoluções específicas que a gente vai tratar sobre isso. E como documentos de saída, documentos resultantes dessa primeira etapa, nós temos um parecer técnico do órgão ambiental, que é o órgão licenciador, que tem competência de licenciamento, que vai definir o nível de avaliação ambiental e o tipo de estudo ambiental necessário. Então ele vai consultar as resoluções do CONAMA 1 de 86 e a 237 de 97, ou a sua lei estadual específica, que traz lá o rol exemplificativo de atividades que estão sujeitas ao estudo de impacto ambiental e seu respectivo RIMA, né, que merecem esse tipo de estudo ou um outro estudo mais simplificado, caso o empreendimento não cause impactos significativos. Então aqui nós temos alguns exemplos. Em São Paulo, o Memorial de Caracterização do Empreendimentos Simplificado Geral, como um documento, né, de entrada. Em Minas Gerais existe um formulário de caracterização do empreendimento. Tá? Aqui em Alagoas também tem, no órgão ambiental, no Instituto do Meio Ambiente, também tem um formulário de caracterização do empreendimento inicial. E a publicação da intenção de realizar a proposta nos jornais, de acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente número 6 de 86. Seguindo com as etapas do processo, nós temos uma etapa seguinte, que é a etapa de triagem, que é a seleção de atividade que tenha potencial para causar alterações ambientais significativas. Então esta é uma etapa muito importante no processo, tá? Onde a gente já discutiu um pouco, né? E aconselho que vocês assistam a nossa aula sobre o que fazer para licenciar minha obra ou meu empreendimento. Nessa etapa inicial, a gente vai responder a seguinte pergunta: a proposta pode causar impactos ambientais significativos? Né? Sim, não e talvez. O talvez, o órgão ambiental ele pode solicitar ao empreendedor um estudo simplificado, listando os pontos positivos e negativos daquele empreendimento. Né? Caso não tenha na lista do rol exemplificativo das resoluções CONAMA 1 de 86 ou da 237 de 97 ou de sua lei ou resolução estadual, né, específica. Tá bom? Então, através destes instrumentos, você consegue responder essa pergunta. E aí aconselha-se, né, fazer uma lista positiva
listas positivas, pontos negativos. Atribui-se um critério de corte, né, que seria o porte do empreendimento. Também há outras informações que são bastante pertinentes, como, por exemplo, a localização em áreas sensíveis. O empreendimento pretende se instalar em áreas sensíveis, né? Então, por exemplo, zonas industriais, áreas de preservação ambiental, né, etc. E também os recursos ambientais potencialmente afetados. Existem cavernas, áreas úmidas, entre outras. Isso pode também ser adotado como um critério de corte. Ainda na etapa de triagem, os documentos de entrada, nós temos, por exemplo, uma avaliação ambiental inicial ou estudo preliminar, quando a gente tem dúvida no porte do empreendimento, se ele causa ou não impactos ambientais significativos. E como documentos resultantes desse processo, nós temos um parecer técnico do órgão ambiental definindo o nível de avaliação ambiental e o tipo de estudo necessário para o empreendimento em questão. Então aqui nós temos alguns exemplos: o RAP, o Relatório Ambiental Preliminar, o Estudo Ambiental Simplificado ou o Relatório de Controle Ambiental. Ainda na etapa de triagem, eu gostaria de destacar a Resolução CONAMA 01 de 86, né? Onde no seu artigo 2º a gente pode destacar que ele diz que dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e seu respectivo RIMA a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente ou da Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, em caráter supletivo, estas atividades, né, que vocês podem acessar direto. Aconselho que vocês acessem as resoluções direto do site do Ministério do Meio Ambiente, porque as resoluções podem ser alteradas, né, atualizadas, e de lá diretamente você tem acesso a essas atualizações. Então a gente tem vários exemplos aqui: estradas de rodagem com 2 ou mais faixas, ferrovias, portos, oleodutos, aeroportos, né? Linhas de transmissão de energia acima de 230 kV, obras hidráulicas, extração de combustíveis fósseis, extração de minérios. Então, enfim, tem uma enormidade de atividades. Lembrando que isso é um rol exemplificativo, né? Porque podem existir outros empreendimentos que não foram previstos a esta época que causam impactos significativos, e aí o órgão ambiental ele pode definir, né, que há necessidade de um estudo de impacto ambiental e seu respectivo RIMA. E aí seguem, né? Distritos industriais e zona estritamente industrial, exploração econômica de madeira ou lenha, acima de 100 hectares ou menor, desde que seja uma área significativa ambiental, né? Enfim, e outras diversas. Como, por exemplo, os projetos agropecuários, empreendimento potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional, né? Enfim, existem resoluções, inclusive, específicas que tratam sobre isso. Na próxima etapa, a etapa 3, que é a determinação do escopo do EIA, que seria determinar a abrangência e profundidade do estudo, né, que é essa etapa central, né, é uma etapa muito importante e cabe ao órgão licenciador definir, né, o escopo do estudo. O plano é como se fosse o plano de trabalho, os itens necessários para você elaborar o estudo de impacto ambiental que foi solicitado, ou outro estudo caso o seu empreendimento não tenha impactos significativos. Nesta etapa de determinação do escopo do EIA, como documentos de entrada, nós temos um plano de trabalho e, como documentos resultantes, um termo de referência. Então, gravem isso, é muito importante, gente. O termo de referência, ele é o documento que você vai se basear, é o norte para você fazer o estudo ambiental, seja ele o EIA-RIMA ou seja ele um outro estudo ambiental mais simplificado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma instrução técnica a este respeito, né? E o que é que diz a resolução CONAMA a respeito desta etapa de determinação do escopo? A resolução CONAMA 1 de 86, em seu artigo 6º, ela dá o conteúdo mínimo, né, do estudo de impacto ambiental e do seu respectivo RIMA. Então esse termo de referência tem que obedecer exatamente o que diz a resolução CONAMA 01 de 86, que trata das diretrizes de elaboração
do EIA e seu respectivo RIMA. Bom, aí tem alguns itens obrigatórios, né? Devem conter aí algumas análises de impactos ambientais, diagnósticos do meio físico, biótico, socioeconômico, as medidas mitigadoras dos impactos negativos, né? Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, para ver se realmente as medidas mitigadoras estão sendo eficientes ou não. Tá? Seguindo nas etapas do processo de avaliação de impacto ambiental, nós temos a etapa 4, que é exatamente a elaboração do estudo de impacto ambiental. Então, de posse do termo de referência elaborado pelo órgão licenciador, né, se for no nosso caso aqui do Estado de Alagoas, o IMA, como documento de entrada, nós temos o termo de referência. Né? E como documentos resultantes, nós temos exatamente o EIA-RIMA, ou o estudo ambiental que foi definido nas etapas anteriores, na etapa de triagem, né, que o órgão ambiental definiu, baseado nas resoluções do CONAMA ou nas suas leis estaduais ou resoluções. Então, lembrando que há uma exigência do RIMA na legislação brasileira, então está lá os artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da resolução 1 de 86 do CONAMA. É muito importante frisar que o RIMA é uma síntese do EIA numa linguagem mais acessível à população, né? E que deve ser obedecido também à questão de sigilo industrial. Então, a sociedade, para poder participar do processo, ela pode ter acesso às informações através do RIMA. Né? Então, o RIMA é o documento que vai ficar acessível à sociedade, porque ele vai traduzir o EIA, que tem uma linguagem mais técnica, em uma linguagem mais simplificada, para que ela faça o seu entendimento e participe do processo decisório. Lembrando que é obrigatório ter uma equipe multidisciplinar habilitada para elaborar esses estudos ambientais e que o custo ele é todo do empreendedor. Ainda seguindo, então, de posse do seu estudo de impacto ambiental, nós temos uma outra etapa que é a análise técnica do estudo de impacto ambiental. Então, como documentos de entrada, nós temos o EIA-RIMA. E como documentos resultantes dessa análise técnica, nós temos o parecer técnico do órgão ambiental, né, dando a aprovação ou denegação da licença solicitada. Tá? Então, ele é realizado pela equipe técnica governamental ou uma instituição de fomento, também uma equipe multidisciplinar, e a análise ela pode se dar por multi-institucional, ou seja, mais de uma instituição envolvida. Por exemplo, no nosso caso de Alagoas, o órgão ambiental estadual, o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, ele conta com parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, a SEMAR, né, e também com o Conselho Estadual de Proteção Ambiental, o CEPRAM, que é o que tem a finalidade, né, de licenciar. Na realidade, o licenciador aqui no Estado de Alagoas é o CEPRAM. Ele conta com o apoio da SEMAR e do IMA neste processo. Tá? E o que é que diz o artigo 10? O órgão estadual competente, ou a Secretaria de Meio Ambiente, quando couber, o município terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. Tá bom? Então é muito importante frisar isso, que nesta análise há um prazo específico para que seja dado o parecer técnico. E uma outra etapa que pode acontecer, que nós vamos depois discutir em mais detalhe, é a consulta pública. Como documentos de entrada, nós temos os estudos ambientais realizados e também a publicação em jornal desta consulta pública. É muito importante frisar que para que essa consulta pública seja viável, a sua divulgação deve ocorrer com um período mínimo de antecedência de 45 dias, né? E que o relatório de impacto ambiental, o RIMA, deve estar disponível à sociedade em no mínimo 5 cópias, distribuídas em locais de fácil acesso, como por exemplo, bibliotecas públicas, né? Instituições públicas, o próprio órgão ambiental e mais, como hoje atualmente nós estamos vivendo essa era digital, também disponível em sites. E como documentos resultantes da consulta pública, nós temos as atas de audiências, né? E outros documentos também que foram encaminhados neste processo de consulta pública. Deve incluir a população diretamente afetada, mas todos os cidadãos interessados podem participar, né? Pode se realizar em diferentes momentos do processo também, tá? Não só na etapa inicial, que seria a licença prévia, né? Então a gente discutiu também em aulas anteriores, uma aula sobre licenciamento ambiental,
quais são as licenças ambientais envolvidas, tá? A licença prévia, que atesta as alternativas locacionais e tecnológicas mais adequadas para implantar o empreendimento, né? Depois nós temos a licença de instalação. Com essa licença, o empreendedor já começa a executar a obra do seu empreendimento, né? Mas não pode operá-lo ainda. Somente após a conclusão da obra, ele vai solicitar a licença de operação, e com essa licença de operação ele vai ter lá as condicionantes para que ele comece a operar o seu empreendimento de forma sustentável. Bom, a própria CONAMA 01 de 86 descreve que pode ocorrer a consulta pública e que deve respeitar, segundo o artigo 11, o sigilo industrial, né? Assim solicitando e demonstrando pelo interessado, o RIMA será acessível ao público, certo? Então será permitido que sejam distribuídas as cópias, como eu falei, para que a sociedade tenha acesso às informações e participe do processo decisório. Então nós temos na etapa de decisão, a última etapa, né? Como documentos de entrada, nós temos o EIA-RIMA, que foi elaborado, nós temos os pareceres técnicos e nós temos também, podemos ter, os documentos da consulta pública. E como documentos resultantes, nós temos a licença prévia ou denegação do pedido de licença, né? A aprovação ou não da licença prévia. Os tipos de decisões tomadas pela autoridade pública, ou agente financeiro, ou órgão colegiado, caso CONAMA, né, pode ser denegação, autorização incondicional ou aprovação condicionada ao cumprimento de exigências. Bom, geralmente o que costuma acontecer? Ou negar ou aprovar condicionado a exigências. Na maioria das situações, se não puder falar todas, né, a aprovação ela se dá sempre condicionada, porque existem algumas questões legais que devem ser cumpridas pelo empreendedor para que atenda às legislações ambientais. Tá bom? E a outra etapa, o monitoramento e gestão ambiental. Então, como documentos de entrada, nós temos os planos de gestão, os relatórios de implementação do plano de gestão. E como documentos resultantes, nós temos a licença de instalação, depois, em outra etapa, a licença de operação. Então nós temos alguns exemplos: o projeto básico ambiental do setor elétrico, o PCA, o plano de controle ambiental para o setor de mineração, né? E o que é que diz a resolução CONAMA 1 de 86? Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados, tá? Então veja que isso daí já serve como uma condicionante para a aprovação, né, e para a operação do empreendimento ou da atividade utilizadora de recursos naturais. Para esta videoaula de hoje também utilizamos as mesmas referências da nossa videoaula parte 1. Tá? Aconselho que vocês adquiram o livro de avaliação de impacto ambiental, conceitos e métodos do Luiz Henrique Sanches. Bom pessoal, vocês podem ter acesso a materiais nesse meu site ou através desse QR Code, e até uma próxima videoaula. Muito obrigado.